boa noite, bem-vindos a esta noite informativa. Um incêndio de grandes proporções consumiu de níveis. O incêndio estava combustível com recursos a pequenas embarcações. Tudo teria acontecido por volta de quando invadiram estes limites. Os indivíduos pretendiam roubar o deles que exigem, só que desta ação acabaram criando um incêndio. As pequenas embarcações e viaturas usadas pelo grupo de assaltantes acabaram destruídas pelo fogo intenso. A rede, bem organizada e equipada, pretendia roubar gasolina e diesel, violando a tubagem de descarregamento de combustível. Esta tubagem serve para escoar o combustível dos navios para os tanques instalados no porto. A tubagem foi violada e o combustível drenado nestes recipientes, que a seguir deveriam ser transportados para as viaturas e as pequenas embarcações estacionadas dentro do porto. De acordo com testemunhas, o incêndio teria deflagrado quando os assaltantes tentavam pôr a funcionar o motor de uma das embarcações. Estas imagens mostram que as chamas da tubagem de escoamento de óleo vegetal. O equipamento tinha um tapete totalmente danificado. A polícia teve algumas pessoas e de madrugada foram dominadas às 7 horas por uma equipa constituída por bombeiros do Porto de Maputo, Caminhos de Ferro de Moçambique, Petromoc e outras empresas vizinhas. O Ministro dos Recursos Minerais e Energia diz que o grupo que tentou roubar combustível contava com a ajuda de trabalhadores do Porto. Pedro Couto disse ainda que o incêndio não irá afetar o fornecimento de cereais aos mercados. O incêndio no Porto de Maputo provocou um movimento desusado. Além de altos responsáveis dos Caminhos de Ferro de Moçambique, Petromoc e Sistema, dirigiram-se ao local os ministros da Indústria e Comércio, Max Tonella, e dos Recursos Minerais, Pedro Couto, deste Porto, falada por Porto. É portuário, não? É que deve estar totalmente nos portos. E os malfeitores apareceram naquele ponto durante a noite, significa que pelo menos no portão houve qualquer... E, portanto, há aqui deficiências graves que também devem ser devidamente tratadas. O ministro dos Recursos Minerais e Energia disse ainda que o incêndio não irá comprometer o fornecimento de cereais ao país. O tema terá algumas restrições, na possibilidade de fazer descargas, não poderá fazê-lo durante algum tempo. Entretanto, há estoques que permitem, durante o mês de dezembro e princípios de janeiro, funcionar-se normalmente. E, sobretudo, felizmente, há alternativas para fazer a descarga destes produtos, tanto de, de óleo vegetal como de cereais, no Porto de Maputo. E, alternativamente, a beira para o caso de descarga que se fazia através deste ponto para o Zimbábue. Sem avançar números, Pedro Couto confirmou que há pessoas detidas e feridos transportados ao hospital. Sim, a polícia atuou, desses mesmos malfeitores foram apreendidos. Como vemos, elementos naturalmente, as investigações continuam. O terminal de cereais pertence aos Caminhos de Ferro de Moçambique e foi construído em 1996. O sistema está equipado com silos com capacidade de armazenar 80 mil toneladas de cereais por ano e uma capacidade de manuseamento de 400 mil toneladas por ano. A empresa Caminhos de Ferro de Moçambique anunciou a criação de uma comissão de inquérito multissectorial para apurar as causas e os prejuízos resultantes do incidente. A companhia ferroviária indica que um agente de segurança que se encontrava em serviço contraiu queimaduras, tendo sido levado ao hospital. E as operações do navio de combustível e outro de descarga de trigo foram interrompidas e transferidas para o Porto de Maputo, onde provisoriamente passarão a ter lugar todas as operações que eram realizadas naquele terminal. O Banco de Moçambique fixou um limite anual de 700 mil, cerca de 13 mil dólares. O uso de cartões lançado pelo Banco Central na semana passada, que disse haver pessoas que chegam a gastar mais de 2 milhões de dólares anualmente em compras no exterior. Os valores são considerados elevados, sobretudo numa altura em que a economia nacional enfrenta uma forte desvalorização do metical face ao dólar americano.
No aviso que tem força de lei, o Banco Central explica que o novo limite anual, equivalente a cerca de $13.000, estende-se a quem tenha mais de uma conta bancária e queira usá-las para fazer pagamentos no exterior. A medida visa estancar o uso excessivo de cartões de débito e crédito fora do país, um comportamento que contribui para a depreciação do metical e pode esconder a lavagem de dinheiro. Ao limitar em cerca de 700 mil meticais os pagamentos a cartão, o Banco de Moçambique dilui em cerca de 90% a possibilidade de compras efetuadas por quem chegava a pagar $2 milhões. Segundo o aviso 6. Os produtos tal ainda obedece à manutenção de preços. Numa altura em que trabalha-se de olhos postos no final de ano, a Inspeção Nacional de Atividades Econômicas em Inhambane reconhece a subida de preço de vários produtos no mercado e diz que tal ainda está dentro do previsto por lei. Constatamos que efetivamente há uma evolução dos preços que nós estamos a ficar, sobretudo dos produtos alimentícios, é que está a subir o preço. E como temos as margens máximas, daqueles que nós visitamos, ainda não descobrimos alguém que esteja a disparar. O setor privado garante que há estoque de comida suficiente para abastecer aos consumidores durante a quadra festiva, porém, diz que a manutenção de preços está dependente do comportamento. Atentos por causa deste preços. Em geral, os estoques existem. Os produtos de primeira necessidade, que normalmente em todos os anos tem um trabalho para ver se este ano é um pouco diferente. O secretário permanente provincial de Inhambane deixa instruções claras ao INAI no sentido de acabar com qualquer tentativa de especulação de preços. Continuar com a sua atividade de fiscalização para reprimir qualquer situação de especulação de preços. Portanto, se houver essas situações de venda de produtos fora de prazo, uma especulação de preços acima daquilo que seria o margem, lucros recomendáveis, eu penso que poderão naturalmente tomar medidas de acordo com as normas vigentes. O governo e o setor privado sentaram-se à mesma sala para aferir o nível de preparação de cada um deles para fazer face à quadra festiva. Ação da Lei de Trabalho. Suspensão de 3 empresas madeireiras que operam em Sofala na sequência da... Numa conferência de imprensa convocada para o efeito, Kanda indicou que as 3 empresas madeireiras, sendo uma nacional e 2 com financiamento chinês, viram a suspensão levantada quase 3 meses depois, na sequência de regularização de várias situações anómalas, como a existência de trabalhadores sem contrato, excesso de mão de obra estrangeira e salários abaixo do estipulado pelo governo. O equipamento todo de proteção de trabalho individual foi também adquirido de forma completa. Já podemos constatar que todos os trabalhadores desta empresa já possuem todo o equipamento de proteção. A falta também de kits de primeiros socorros foi regularizado. Isto já existe nestes 3 estaleiros. E uma outra constatação que era grave era a questão da água possível nestes 3 estaleiros. O governo garantiu que fiscalizar aparentemente as atividades das 54 empresas existentes do país, a fim de evitar que as mesmas atropelem as leis do trabalho. Queremos lançar aqui apelo a todas as outras empresas que estão ligadas a este serviço para poderem servir como exemplo estes 3 estaleiros aqui onde já foi realizado o trabalho, melhorar as condições que existem, não esperar que haja, por exemplo, uma visita repentina do governo provincial para que possa serem detectadas infrações e daí a suspensão e só depois poder regularizar. Kanda referiu ainda que o governo de Sofala não pretende prejudicar nenhuma empresa de madeira, mas garantiu que se a comissão multissetorial criada para fiscalizar as atividades das empresas madeireiras constatar anomalias e as mesmas não forem sanadas a tempo, não haverá perdão e poderá haver outras suspensões ou mesmo as empresas poderão ser encerradas. Não gostaríamos de voltar a suspender mais empresas, mas se isso for necessário, em função do trabalho disciplinado, porque entendemos nós que aquilo que é de lei deve ser. O acordo histórico para conter o aquecimento global foi aprovado ontem em Paris.
Representantes de 195 países disseram sim a um tratado internacional que visa conter a emissão de dióxido de carbono. Convido agora a adotarem o projeto intitulado Acordo de Paris, que configura no documento. Estou a ver a sala, vejo que a reação é positiva, não vejo objeção. O Acordo de Paris para o clima está aprovado. Foi um momento histórico. Às 19 horas e 26 minutos de Paris, 20 horas e 26 minutos de Maputo, que sem objeções de nenhum país, o ministro francês de Negócios Estrangeiros bateu o martelo e o mundo adotou o primeiro acordo universal para o fim dos combustíveis fósseis. Houve uma inovação de irmãs. Após 2 anos do mercado, mais de 195 países chegaram a consenso, assumiram um compromisso ambicioso. A temperatura a 1,5 graus. O Acordo de Paris, como foi batizado o resultado da cimeira, envolve pela primeira vez todos os países do mundo na luta contra as alterações climáticas e o aquecimento global. Comprometem-se a reduzir significativamente o uso de combustíveis fósseis para apostar nas energias renováveis. Relativamente às verbas, uma das questões mais polêmicas, o documento prevê o financiamento de 100 mil milhões de dólares por ano para os países em desenvolvimento após 2020. E os líderes dos países desenvolvidos saudaram o acordo sobre o clima e dizem que trata-se de uma viragem na luta contra as alterações climáticas. A partir de Washington, D.C., o presidente norte-americano saudou a adoção do novo regime climático na cimeira sobre clima na capital da França. Barack Obama observou, porém, que o Acordo de Paris não resolve o problema da aquecimento global, mas define um quadro duradouro de que nada após promover a crise do acordo, sublinhou que as nações mandaram uma mensagem crítica aos mercados de que é preciso ir na boa direção. O enviado especial da China felicitou todos os países pelo acordo, que apesar de não ser perfeito, permite avançar-se para responder ao desafio das alterações climáticas. Acabamos de escolher o caminho certo para o bem das gerações futuras. Concluiu o representante do país, que é atualmente o maior emissor de gases com efeito de estufa. Para o primeiro-ministro britânico, o Acordo Universal significa que todo mundo o assinou para assumir a sua parte na luta contra as alterações climáticas. É um momento para recordar, acrescentou David Cameron, que salientou a ambição e a unidade demonstrada pelo mundo na reunião de Paris. O acordo é um marco para o planeta. É raro na vida ter a oportunidade de mudar o mundo, comentou François Hollande, presidente da França, país que acolheu a conferência sobre clima. Nous sommes solidaires avec vous. Thank you. Muito bem, vamos olhar a atualidade internacional. 3 bases militares do Burundi sofreram ataques na semana passada e provocaram a morte de 90 pessoas e 45 feridos. Receia-se que a divisão étnica volte naquele país. O Burundi está a viver momentos difíceis devido à morte de 90 pessoas e ferimentos de outras 45 envolvidas em confrontos militares na quinta-feira. As vítimas são, na maioria, jovens que foram baleadas e alguns com as mãos atadas. Segundo o Exército, a violência de quinta-feira, a pior desde uma tentativa de abrir as velhas divisões étnicas entre a maioria Hutu e a minoria Tutsi. O porta-voz do Exército do capital. Segundo as Nações Unidas, já foram mortos pelo menos 240 pessoas de 12 anos de guerra civil, durante a qual grupos rebeldes hutus, um dos quais liderados pelo agora presidente Nkurunziza. Numa república islâmica. O anúncio foi feito pelo presidente da ex-colónia britânica. Pelo presidente da ex-colónia britânica, Yahya Jammeh. O destino da Gâmbia está nas mãos de Alá, o Todo-Poderoso. A partir de hoje, a Gâmbia é uma república islâmica, afirmou, garantindo, contudo, que os direitos à Gâmbia
país africano como o Irão, o Paquistão ou o Afeganistão. Já retirar a Gâmbia da Commonwealth, justificando que se tratava de uma organização colonialista. A Gâmbia tornou-se independente da Grã-Bretanha em 1965 e tornou-se um Estado militar liderado por Yahya Jammeh. O presidente da Gâmbia tem 50 anos. Em 2002, fez adotar uma emenda constituída pelos defensores dos direitos humanos. O terminal de cereais da Matola e afetou o sistema de embarcações. Tudo teria acontecido por volta das 4 horas de madrugada. Pretendiam roubar combustível